A graça e a paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estaremos no 6º dia de jejum e oração e eu conto com você, sei que você vai estar sempre nos ouvindo, porque nós estamos distante fisicamente, mas no espiritual nós estamos juntos. E eu creio que você tem ouvido as palavras que cada irmão tem trazido e sei que você tem sido abençoado. Vamos continuar nessa bênção. Gostaria de convidar você para domingo. Domingo nós teremos nosso culto presencial às 18 horas. E eu conto com você. Quero ver você e quero que você ouça uma palavra que eu sei que Deus vai me usar. Então eu conto com você e nessa noite eu quero apresentar o meu irmão Pablo, que vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida. Vai abençoar você. Vai estar cheio de unção para que você tenha entendimento do sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, quando nós vivemos isso, Ele abençoa as pessoas que estão à nossa volta também. Ainda que muitos não consigam enxergar e ver o mover de Deus, que é o sobrenatural, através das nossas vidas, eles já conseguem ver Deus. E é isso que eu quero, que nesses dias você receba de Deus. O sobrenatural dele através de nossas vidas e da presença dele em você. Amém? Então, Deus te abençoe e ouça agora essa palavra poderosa através do nosso querido irmão, o Pablo. Deus abençoe e estamos juntos. Amém? Boa noite, irmãos. É com grande privilégio que hoje eu estou aqui compartilhando essa palavra com vocês. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder ser porta-voz do Senhor nessa noite, para você, para sua família, para sua casa. Eu peço que em nome de Jesus, essa palavra venha de encontro ao seu coração, que tudo aquilo que Deus colocou na minha vida, que me trouxe através dessa palavra, possa alcançar a sua vida e possa te trazer esperança nesses dias. Amém? O tema que eu tenho para falar nessa noite é sobre mover-se no sobrenatural, sustenta você e as pessoas à sua volta, mesmo que seja no deserto. O texto da Bíblia que eu trouxe para compartilhar com você nessa noite está em Mateus, no capítulo 6, a partir do 1º versículo, que diz assim: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Até aí, muitas coisas poderosas nesse milagre que nos servem de lição para os dias atuais. Esse milagre da multiplicação ele é narrado nos 4 evangelhos. E fica claro que Jesus desejava ensinar aos discípulos um fundamento primordial, que é a fé. E a importância de manifestar o sobrenatural para suprir as necessidades das pessoas, independente do deserto em que se encontravam. Então, isso me traz uma reflexão que no nosso meio, nos dias atuais, nós enxergamos o deserto como um lugar de aprendizado. E o que me chama a atenção é que na passagem as pessoas buscam Jesus no deserto. Já nos dias atuais, nós queremos correr e passar longe desse lugar chamado deserto, mesmo sabendo que nós não estaremos sozinhos no deserto.
pois se trata de um lugar desconfortável, onde nós temos que tirar lições e que principalmente temos que confiar em Deus e acreditar que Ele irá suprir as nossas necessidades, seja quais forem. Então o problema de tudo isso é que nós somos orgulhosos, né? E muitas vezes nós temos medo do que as pessoas vão pensar, nós temos medo de ir na direção contrária que a maioria das pessoas estão indo, com medo da opinião dos outros, com medo de nos prejudicarmos. Então, como eu falei, né, o deserto, nos nossos dias, ele é tido como um lugar ruim, né? E engraçado assim, que parafraseando, Jesus ele estava num lugar deserto e as pessoas foram até aquele local para encontrar com ele. E hoje, nos nossos dias, nós tememos essa palavra chamada deserto, né? Porque é um lugar que nós precisamos aprender com o Senhor, é um lugar de dificuldade, onde nós precisamos, Deus tem algo para tratar com nós nesse lugar chamado deserto. Então, eu queria trazer para você aqui um fundamento que é primordial para a manifestação do sobrenatural, que é a fé. Então, olhando para esse texto que nós lemos, há uma parte que Jesus fala para eles, né? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então Jesus nesse momento ele está testando a fé daqueles homens, né? Para ver o que pode ser feito. E Felipe ele já atenta para o valor monetário que era necessário para atender todas aquelas pessoas. Mas André, por sua vez, ele informa que alguém, um rapaz que está ali no meio daquela multidão, e ele havia disponibilizado 5 pães e 2 peixes, mas indagou sobre o que aquilo significava para tanta gente. E se nós pararmos para avaliar esse cenário bíblico, saltam os olhos 2 fundamentos apresentados pelos discípulos, né? O natural, que é Felipe, que se preocupa com o dinheiro, e o espiritual, André, que é movido pela esperança daquele rapaz que está com 5 pães e 2 peixes. E Jesus, óbvio, se move pelo fundamento da fé para manifestar o sobrenatural na multiplicação dos peixes e dos pães, para suprir todos que estão ali naquele local. Então, a fé ela se revela como um elemento primordial para o sobrenatural. Então, você pode se perguntar, onde que a fé é abordada nesse texto? Ela é percebida na atitude do garoto e do Senhor. Naquele momento, somente Jesus e o rapaz estavam esperando que o milagre acontecesse. André, ele estava no meio termo ali, ele trouxe os pães, mas com dúvidas se esses pães poderiam ou não resolver o problema. O rapaz já teve fé acerca da sua pequena provisão, de que poderia de alguma forma colaborar para suprir a necessidade de comida dele e da multidão. Então Jesus, na sua atitude de ação de graças, transmitiu então sua fé em Deus Pai. Então minha pergunta, irmão, para você nessa noite o que você tem nas suas mãos hoje? O que tem nas suas mãos? Talvez você já esteja entristecido, abatido, cansado pela sua caminhada, cheio de cicatrizes, de marcas que a vida cristã te trouxe. E assim, tem uma música que eu gosto muito, que é uma música chamada Até que a Casa Esteja Cheia, que é do Rodolfo, e ele fala numa das partes dessa música, ele diz que das minhas feridas saia poder para curar. Né? Eu creio que tudo que nós vivemos, se não nos parou, é porque é para nos deixar mais fortes. Então, na caminhada da fé, há muitas coisas que acontecem, né? Mas nós não devemos parar. Ainda há provisão de Deus nas nossas mãos. Ainda há coisas das quais podemos suprir outras pessoas, mesmo quando pensamos que pode ser muito pouco. Há a vida de Cristo dentro de mim, dentro de você. Então, se você olhar para esse cenário da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos ali um rapaz com 5 pães e 2 peixes para uma multidão, né, que é mais de 5.000 pessoas. E ele foi até Jesus com a sua pequena provisão. Talvez você esteja nas suas mãos hoje, você fala, mas eu não tenho nada, já estou cansado, já estou abatido de tudo que aconteceu na minha vida cristã. E talvez você ache que não tem mais nada para dar, não tem mais nada para oferecer para as pessoas que estão ao seu redor. É que você se engana, irmão. Porque o sobrenatural, eu creio que ele se manifesta não somente no momento de uma cura milagrosa, não somente nesse momento, mas ele se manifesta nas suas atitudes. Quando você, em meio a um cenário de dificuldade, em meio a uma luta que esteja acontecendo, como nós estamos vivendo no cenário do mundo atual, em vez de você se abater, se esconder,
você continua corajoso, você continua perseverando, porque você sabe que você tem a vida de Deus dentro de você. Então, mesmo que haja dias difíceis, que tenha momentos difíceis, você continua confiando que há a vida de Deus dentro de você. Voltando a falar um pouco de deserto, é muito significativo que tudo isso tenha passado em um lugar deserto. E os discípulos, eles queriam que Jesus liberasse o povo para se alimentar, mas Jesus insiste que as pessoas deveriam ser supridas ali mesmo. Então nós precisamos aprender que o Senhor é o supridor das nossas necessidades, e não o contexto. Ele quer que nós aprendamos que não importam as circunstâncias, Ele é quem nos supre. E o momento, que nem eu falei, é um momento crítico da humanidade, mas nós vamos escolher e aceitar as circunstâncias ruins do que está acontecendo, ou nós vamos nos apegar naquilo que o Senhor já estabeleceu a nosso respeito. Então, a ação de graças aqui, pulando agora, mudando um pouco de assunto, a ação de graças, antes de manifestar o milagre sobrenatural da multiplicação dos pães, ela foi uma atitude que ainda não havia sido evidenciado em outros milagres, né, realizados pelo Filho de Deus. Então, qual que é o significado dessa ação de graças? O que isso poderia ensinar os discípulos? A ação, ela revela Jesus acreditando na sentença liberada por Deus no batismo. Na passagem que Deus fala para Jesus que Ele é meu Filho amado, em quem me comprazo, né, que está escrito em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Então, Jesus ele usou a sua fé para trazer à existência pães e peixes para matar a fome de todos naquele lugar. Mas a sua fé, ela está baseada no amor de Deus. O amor de Deus é o combustível da fé que Jesus possuía. Então, o combustível que nos move, nós precisamos ter a convicção de que nós somos amados por Deus. Porque se você não tiver essa convicção, não tem como você crer que Ele vai fazer algo para você, que Ele vai fazer algo em seu favor. Claro que isso tem que estar alinhado ao coração do Senhor. Mas você precisa ter essa convicção que você é amado. Jesus ele tinha essa convicção. No batismo isso foi comprovado e ele se apegou a isso que Deus tinha dito para ele. Então, as nossas atitudes diárias, elas que evidenciam uma vida de fé. Em cada detalhe nós temos a oportunidade claro que em cada detalhe nós temos a oportunidade. Claro que nossos desejos necessariamente precisam estar alinhados aos de Deus. Afinal de contas, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos mudar o que já passou, mas podemos viver um novo dia de uma fé ativa e completamente renovada, de fé e de muita coragem, de ousadia. Sabe, falando aqui um pouco daquilo que eu já vivi, me recordo muito bem, quando eu ainda não havia me convertido, mas por conta de me envolver com muitos relacionamentos, com muitas mulheres diferentes que não criam nos princípios de Deus, né? E uma delas que eu conheci, que hoje é minha esposa, que é a Carla, mesmo antes de me converter, eu sempre pedia a Deus alguém que tivesse ao meu lado, que fosse uma pessoa companheira, uma pessoa que amasse a Deus, uma pessoa que estivesse ao meu lado para que eu pudesse construir uma família. E mesmo no meu momento de não conhecer tanto ao Senhor quanto eu conheço hoje, eu tinha isso no meu coração e eu pedia isso para Deus. E Ele me trouxe essa pessoa especial, sabe? O sobrenatural, cara, é claro que eu poderia falar aqui de muitos milagres. Eu já orei sim por muitas pessoas, que muitas não foram curadas, mas independente disso, o sobrenatural de Deus não só se manifesta através dos milagres, ele se manifesta principalmente na nossa forma humana de olhar Jesus Cristo. Afinal de contas, ele foi um homem que passou pela terra. Às vezes nós queremos espiritualizar, eu creio espiritualizar tudo, quando a Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos fazer aquilo que é justo e correto. Em primeiro lugar, nós devemos fazer isso, e não que isso vale mais do que sacrifícios para Deus. Então, sabe, nós como cristãos, eu creio que o momento que nós vivemos hoje é um momento delicado da humanidade, mas nós temos que atentar principalmente para aquilo que é humano. Jesus ele foi humano.
Jesus, ele muitas vezes na Bíblia, ele se movia de muita compaixão para com as pessoas. Por quê? Ele era humano, ele sentia compaixão pelas pessoas. Eu creio que isso, em primeiro lugar, é o que move o nosso coração e é o que alinha a Deus, sabe? Porque se nós não tivermos, em primeiro lugar, esse sentimento de humanidade pelas pessoas, não adianta eu querer espiritualizar tudo e querer orar por enfermos, se eu não tiver primeiro esse entendimento de que as pessoas precisam saber que nós somos humanos, nós somos cristãos, mas nós somos humanos também, como Jesus foi. E eu creio que através desse passo nós levamos sim, oramos pelos enfermos, porque isso é promessa de Deus, para que eles sejam curados. Mas em primeiro lugar é preciso olhar para Jesus como um homem e ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. O tema, como eu falei, é mover-se no sobrenatural, sustenta você e as pessoas à sua volta, mesmo que seja no deserto. Então, a sua atitude hoje, ela vale muito de você entender que não é só sobre você, é sobre Ele, e Ele derramou algo na sua vida que precisa ser compartilhada, Ele derramou algo na sua vida que precisa ser lançada para outros lugares, outras pessoas precisam ser tocadas através daquilo que há dentro de mim e há dentro de você. E eu creio que isso é mover-se no sobrenatural, mesmo que seja num momento de dificuldade na sua vida, mesmo que seja um momento de deserto. Você precisa entender que assim como nessa história, Jesus estava lá no deserto, você não deve temer o deserto. Sabe, eu e a minha esposa, nós estamos vivendo um tempo com a nossa célula muito saudável, mas nós vivemos um tempo difícil. E muitas vezes nós nos questionamos quanto ao nosso chamado para com a célula. E Deus, Ele só nos tratou e ensinou coisas para nós que nós não, talvez se tivesse dado tudo certo no começo, nós não aprenderíamos como nós aprendemos hoje. Então, nós precisamos se mover, mesmo que seja no deserto, e enxergar que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está no controle e que Ele está nos ensinando e tirando e extraindo o melhor de cada um de nós a cada dia. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Espero que tenha ficado claro. Não sei se enrolou muito, mas que você, mesmo no dia de dificuldade, mesmo que no dia do deserto, você saiba que você não está sozinho, que você receberá a provisão de Deus, que você já recebeu a provisão de Deus para trazer para outras pessoas e que não é só sobre você, há a vida de Deus dentro de você e que através disso você tenha uma atitude responsável e saiba que muita coisa pode acontecer através da sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que Deus te abençoe. Amém? É isso. Valeu.